O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. E é Ele quem nos fascinou. E o fascínio dele nos nossos corações é que nos conduz a Ele e depois dele. Jesus nunca teve esforço ou trabalhou. Jesus nunca se deteve com aqueles que, em primeiro lugar, Ele não deixou fascinar. Você está aqui porque, de alguma maneira, o Senhor colocou algum fascínio no seu coração, alguma expectativa em seu coração, algum desejo em seu coração para estar aqui. Talvez até aquele que foi meio forçado, empurrado para estar aqui, esses dias está sendo fascinado pelo Senhor. Por que eu digo isso? Porque Deus jamais vai lhe forçar a nada. Porque tudo que é do Senhor é voluntário. E é voluntário porque o Espírito dele gera em nós essa voluntariedade, esse desejo. E a minha oração é que esses dias Ele continue fazendo isso conosco aqui. Que o Senhor continue a te fazer saber a respeito de quem Ele é e quais são os planos dele com você. Deus não tem planos para você. Ele tem planos com você. Eu quero te dizer, abra mão de pensar que Ele tem planos para você. Porque nada que Deus tem com você é separado dele. Por isso que é planos com você. E eu te digo, após 14 anos andando com o Senhor e 44 anos de vida, eu fui me rendendo a essa ideia de Deus. A ideia que Ele mesmo arquitetou de nos chamar para cooperar com Ele. Por isso que Jesus falava que não fazia nada por si mesmo. Tudo que fazia era porque via o Pai dele fazer. E assim mesmo fazia igual. Então o maior barato de andar com Deus é que Ele nos insere no que Ele está fazendo. Quem aqui tem pai? Levanta a mão. Eu não sei se você já teve essa experiência de fazer alguma coisa junto com seu pai. Quem já teve essa experiência? Para quem essa experiência foi bacana, foi boa? Quem aqui teve uma experiência dessa com seu pai e você gostou? Imagina se você começar a descobrir que Deus deseja essa mesma verdade em relação com você. Imagina você começando a coparticipar com Deus daquilo que Deus está fazendo na terra. E você vê isso em todas as escrituras. Davi não fez nada sozinho. O que Davi fez foi cooperar com o que Deus estava fazendo. Deus queria um reino dele na terra e Davi cooperou para a existência desse reino. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero fascinar o seu coração para o melhor, maior e digno chamado de um homem na terra. E esse é o nosso propósito. Nós estamos aqui para cooperar com Deus naquilo que Deus está fazendo. E quando Cristo voltar, nós vamos continuar esse trabalho. Talvez você vá ser, com Cristo, alguma presidente de nação. Quando Ele estiver aqui, no seu reino milenar, colocando todas as coisas em ordem, talvez Ele vá lhe chamar e vai dizer: vem cá, eu quero que você administre essa nação. Isso me deixa fascinado e isso me deixa com muita expectativa. Mas há um detalhe. Deus não me manda trabalhar sozinho, Ele me manda trabalhar com Ele. Porque imagina, Deus é onipotente, sim ou não? Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, sim ou não? Ele podia fazer tudo sozinho. Ele tem capacidade para isso? Sim.
E ele podia fazer e saía bem feito. Mas o que é que ele faz? Ele abre mão de fazer sozinho e nos chama para fazer com ele. E por que ele faz isso? Porque o maior interesse em Deus não é num trabalho que ele tem para realizar, mas numa relação que ele quer desenvolver com você. Então a nossa vida não consiste em um trabalho que a gente está aqui para fazer, mas numa relação que ele deseja desenvolver com você. Essa relação passa por uma relação entre um senhor e o seu servo. Ela progride entre um homem e seu amigo. E ela aprofunda para a relação entre um pai e um filho. E quanto mais você andar para dentro desse chamado, mais você vai progredir nessa verdade. E descobrir que esse Deus onipotente, onisciente, Criador de todas essas coisas, está chamando você para estar com Ele, porque Ele é seu Pai e Ele quer você. E isso restaura todo o nosso interior. Conhecer esse Pai, ser amigo desse Pai, ter uma profunda intimidade com Ele, restaura todo o nosso interior, corrige todas as nossas dúvidas, tira todas as nossas inseguranças. E é isso que Ele quer de você. Amém? Eu queria pedir para você orar um pouquinho mais comigo. Eu vou te dar trabalho, né, mas eu queria que você orasse um pouquinho mais. Deixa eu apresentar aqui essa jovem, a minha esposa, Daiane. Nós temos 3 filhos, o Bernardo, um jovem como vocês, talvez na idade de muitos aqui, 15 anos, uma jovem de 13 para 14 e uma menininha de 2 anos e meio. São nossos filhos, irmãos de vocês, fazemos parte da mesma família. E eu queria que você orasse pela nossa família, nossos filhos que nos enviou para estar aqui com vocês esses dias. Estenda suas mãos, ora por nós. Entenda que quando você ora por alguém, você está desenvolvendo e acessando uma intimidade com essa pessoa que é muito maior do que um aperto de mão, é muito maior do que sentar para comer ou beber. Porque quando você ora, é o Espírito de Deus que vai interceder com você por essa pessoa e faz com que você acesse os lugares espirituais que Deus construiu entre você e essa pessoa. Porque nós somos irmãos. O nosso vínculo é maior do que um vínculo de sangue. Porque nem carne nem sangue pode herdar o reino, mas o Espírito de Deus nos dará acesso. E essa nossa vida de carne e sangue, um dia ela vai findar, mas a nossa vida eterna, ela jamais acabará. Então ora conosco. Ora. Amém. Quando vocês oraram por mim, vocês ofertaram sobre a minha vida uma moeda de alto valor. Essa moeda ela é mais valiosa do que o euro, do que o dólar, do que o real. É mais valiosa do que ouro ou pedra preciosa, porque é uma moeda espiritual. E quando você fez isso, você também me deu o direito de acessar o lugar no Espírito onde você está. Lembra que em Efésios diz que Ele nos fez assentar em lugares, diga assim, lugares. Há lugares espirituais. E quando você orou por mim, você me deixou acessar isso. E você concorda com isso?
Obrigado. Essa noite eu vim aqui não para profetizar, mas eu vim aqui para ativá-los na profecia. Porque eu acredito muito na geração de vocês. Se você me perguntar, eu vou te dizer, 90% de mim acredita que vocês serão a geração que vai ver a volta de Cristo. E 90% de mim acredita que vocês serão a geração que vai andar no espírito de Elias. Antes de Cristo voltar, haverá a operação da profecia, cooperando com Deus para resgatar as pessoas do engano. Para resgatar a igreja de Cristo do engano. Porque os profetas são como candeias, eles iluminam. Eles trazem compreensão da mente e do coração do Senhor para uma geração. Então eu vim aqui para juntos a gente entrar. Eu sei que o tema desses dias é profundidade, né? E eu estava, essa semana mais em especial, orando para entender o que Deus queria falar e como que eu podia cooperar com isso e tentar não atrapalhá-lo. Esse é o nosso desafio, tentar não atrapalhar. E quando essa palavra profundidade me veio, a impressão que eu tive, Arthur, é que não é sobre aquilo que me cabe, né? Não era sobre eu vir aqui e falar sobre apenas a gente mergulhar em algo. Mas a minha maior ênfase que me faz estar aqui é te convidar a sair desse lugar. Sair da superfície, sabe? Sair do que é superficial, do que é aparente. E por que eu falo isso? Porque os últimos dias, eles serão marcados por essa característica, por essa influência do Deus deste século. Ele vai marcar uma geração com coisas superficiais. Com aquilo que é raso. E se a gente caminha e vive com uma perspectiva superficial de todas as coisas, a gente nunca compreende, em essência, a vida, o porquê da vida e a realidade ao nosso redor. E é por isso que Deus vai chamar o espírito da profecia nos últimos dias. Lembra quando Paulo fala a Timóteo dos últimos dias? Uma geração enganada. E eu estou aqui falando para a igreja de Cristo, amém ou não? Quando a gente olha os dias da primeira vinda, a gente se depara com uma igreja que não cooperou com Cristo. Por quê? Porque olhava para ele de modo superficial. Entenda, assim como foi a primeira vinda, assim será a segunda vinda. Em parte a cegueira veio a Israel, porque em parte uma cegueira está reservada para o dia da sua segunda vinda. E essa cegueira estará operando contra a igreja. E o que nós precisamos é de profetas que tragam clareza, removam o véu, nos tire da escuridão. Ontem, ou foi hoje, o Gustavo estava falando para mim que aprendeu na lua de mel dele para que serve o farol de neblina. Porque ele estava dirigindo em uma estrada e havia muita neblina e ele não conseguia enxergar nada diante dele. Quem já viveu uma experiência dessa de estar com seu pai ou no seu carro e diante de você uma neblina? Deixa eu te falar, você concorda que além da neblina há uma estrada? Sim.
E o que é que a neblina fazia? Limitava a sua visão, encurtava a sua visão e dificultava a sua movimentação e operava com medo e insegurança. Os últimos dias serão marcados por essas realidades, assim como foram nos primeiros dias, nos dias da primeira vinda. A igreja naqueles dias olhava para Yeshua e o que ela via? Ah, não pode, isso é o filho da Maria. Ele era filho da Maria? Era, mas essa era a compreensão mais rasa sobre ele. Ah, não, é o filho do Zé, o carpinteiro. Ele era o filho do Zé, o carpinteiro? Mas essa era a compreensão mais rasa sobre ele. Ah, não pode. Irmãos, Natanael olhou e disse, não, Filipe, não pode ser. Nazaré, não vem nada de bom de Nazaré. Era mentira isso? Não vinha nada de bom de Nazaré. Até aqueles dias, nenhum profeta havia nascido em Nazaré. Então Natanael tinha razão ao falar, não pode ser. Mas essa era uma compreensão rasa sobre ele. E ele um dia reuniu os seus discípulos e perguntou, quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem que você é um dos profetas, Jeremias ou Elias. Ele era um daqueles profetas, sim ou não? Sim ou não? Sim, porque todos eles apontavam para ele. Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, todos os profetas das Escrituras, Amós, Obadias, eram uma imagem, uma sombra de Cristo. O maior e verdadeiro profeta que viria. Então, essa compreensão sobre ele não era engano, mentirosa, mas era rasa. Então ele se volta e diz, e vocês? Quem dizem vocês que eu sou? Por que Jesus tem esse diálogo com os discípulos? Porque ele estava querendo descobrir quem estava formando nos discípulos a compreensão de quem ele era. Se essa compreensão vinha de fora, vinha da tradição, se ela era superficial ou se ela era profunda. Aí um maluco levanta e diz, tu és o Cristo. Ele não falou, tu és o Jesus. Tu és Josué, tu és Yeshua. Não, ele disse, tu és o Cristo. Jesus olha para você e diz, Pedro, essa compreensão sobre mim, essa revelação sobre mim, ela não vem de carne nem de sangue. Ela não é desse tempo. Ela é eterna. Ela foi na história lá atrás, antes da fundação de tudo. Só o Pai poderia ter te dado isso. E só há um lugar onde o Pai nos dá. Entenda uma coisa. Só há um lugar onde o Pai nos confere, nos doa revelação. Nós vamos descobrir essa noite. E é para esse lugar que, oxalá, o Espírito capture você. Amém? Estamos juntos? A minha oração é que o Espírito capture os seus olhos e tire os seus olhos do que é periférico. Que Ele treine você para ver. Havia um desenho no meu tempo, acho que alguns aqui, talvez Arthur, assistiu, que era um desenho chamado Thundercat. Eu era pirado naquele negócio, eu só queria ser o Lion. Aí eu pegava um cabo de vassoura e eu fazia com a tampa de fundo de margarina e tal. Aí eu desenhava aquele negócio, porque eu pirava quando ele pegava a espada assim, aí, olho de Tandera. Sabe quando Deus satisfaz o desejo do nosso coração?
Não tem? Você acredita que Deus satisfez esse desejo do meu coração de criança? Porque quando eu era criança eu queria muito ser o Lion. E eu queria muito aquela espada. E as realidades que aquela espada provocava. O cara levantava aqui, aí ele... minha visão além do alcance. E quando eu me converti, o Espírito de Deus me deu essa espada. Porque o Espírito de Deus, ele nos dá uma visão que vai além do alcance. Além do que os meus olhos conseguem ver, além do que o meu coração consegue sentir. Sabe quando Natanael foi levado por um amigo até Jesus e disse no caminho, cara, mas não pode, esse cara de Nazaré. Ele encontra Jesus e Jesus olha para ele e diz, Natanael, homem que não há dolo, eu te vi debaixo da figueira. Aquilo desmontou Natanael, quebrantou e fascinou o coração de Natanael. Por quê? Porque ninguém sabia, mas só Natanael. E naquele dia ele descobriu que Jesus sabia. Sabe quando ele estava na casa de Simão, em uma festa que Simão havia feito, entra uma mulher no meio da multidão, por debaixo da mesa, e ela toca e beija os pés de Jesus. E Simão pensa, se esse cara fosse profeta, saberia quem é essa mulher que lhe toca. Ele olha para Simão e diz, Simão, por que arrazoaste em teu coração isso? Ele vai além do alcance. Você não precisa falar, ele sabe. Ele sabe os pensamentos da gente, Davi. É um Deus que importa e se importa conosco. Ele não está aleatório das nossas vidas. Imagina você se resolver progredir e se lançar nele. Sabe, um dos meus pedidos ao Senhor é, Deus, não me leva antes, não, deixa eu ter vida e ano de vida para aguardar e viver a tua vinda. Irmão, eu tenho uma expectativa nesse dia, porque imagina um mundo em treva, os piores dias de todos os tempos, e uma igreja gloriosa operando salvação. Tá louco, eu quero isso. Amém? Então, abre a sua Bíblia aí. Em Efésios capítulo 3, versículo 20. Gente, para mim estou muito feliz em estar aqui. Eu amo demais essa família. Eu sei que foi o Senhor que colocou isso, que me deu isso. Eu tenho um amor muito grande pela família que lidera esse ministério. Eu morro de vergonha de chamar ela de fofinho e ele de fofinho, mas sempre ela diz, não, pode chamar, é assim que chama mesmo. Tal. Mas lá em Fortaleza tem até alguns irmãos que são da nossa convivência. Alguns deles têm até um pouco de ciúme assim disso. Rapaz, mas tu gosta dessa família 61 e tal, né? Eu disse, rapaz, não sei o que foi, mas Deus colocou no meu coração parece que a gente se conhece há muito tempo. E alguém estava falando algo hoje lá na casa lá de vocês. E eu disse, cara, a gente parece que tem... Sabe, irmãos, Israel tinha 12 tribos. E cada tribo daquela era uma família. E eles se reuniam no mesmo lugar, tinham o mesmo estandarte. E eles eram repartidos em 4 subdivisões. Em cada lugar cardeal, em cada ponto cardeal, 3 tribos se reuniam ali, geograficamente. Eu não sei se eu sou da mesma tribo de vocês, mas uma coisa eu sei, a gente está na mesma esfera, no mesmo posicionamento. Eu acho que por isso eu tenho tanta
empatia e graça de estar com vocês. Agradecer ao meu amigo Gustavo e Hanna, que me receberam. Arthur, que me convidou aí, já tinha tentado ensaiar, às vezes não dava certo, né, Arthur? E pai de Hanna, seu Gustavo, dona Sandra, mãe dela. E obrigado por vocês estarem aqui. Eu espero no Senhor cooperar com Ele na edificação de vocês. Amém? Eu queria fazer uma pergunta. De novo, não foi revelação mesmo esse lugar? Foi informação, Gente, esse lugar é muito bom para fazer retiro. E é muito bom para quem vem ministrar. Eu cheguei aqui mais crente do que quando eu saí de Fortaleza. Confesso a vocês. Até reconciliei com a minha esposa no caminho, assim, filha, vamos. Pegamos aquela estrada escura. E eu já conheço a minha mulher. Eu disse, meu Deus, uma hora dessa ela está dizendo assim, por que eu não fiquei na casa com o Rano? E eu aqui no meu coração também, gente, isso é para tu ver, bichinha, como é que é a nossa vida quando está aí pela jornada, né? Porque os irmãos pensam que quando a gente viaja, irmão, meu Deus, ixi, pô, o pastor vai viajar. Rapaz, eu queria ser que nem um pastor, só viajando para lá e para cá. Eu digo, abençoado, vem atrás, tu vê. Tivemos agora 14 dias na Europa, os irmãos digam assim, pastor, só vai fazer missão ou vai fazer turismo? Eu digo, vem com nós, para tu saber o que é bom. E aí no caminho para cá, nessa estrada, zona abençoada, eu já comecei, Senhor, ô Senhor, me perdoa, eu sei que eu não estou sendo esses crentes assim. Mas, Senhor, Recife, uma estrada dessa aqui escura. Senhor, não deixa. Acampa ter os anjos ao meu redor. E assim, se não tiver muito legal eu e o Senhor, acampa os anjos pela promessa que o Senhor tem, pela palavra que o Senhor tem aqui. Irmão, pecado que assim, eu achei que eu já tinha confessado, veio à memória para eu confessar, irmão. Então, é um lugar que o pregador vem, chega aqui, convertido, quebrantado e redimido, viu? Então, obrigado assim pelo convite. Eu já cheguei aqui. Se eu fosse embora agora, sem nem ministrar, Deus já tinha feito uma grande obra. Passou um cara numa moto, o Gustavo entrou num lugar sem saída. É aqui, aí entrou num lugar sem saída. E de repente veio um cara na moto. Eu disse, pronto, Senhor. Ô Senhor, não deixa ser agora não. E se for agora, seja só com o Gustavo. Leva, acho que você tá bom de ir já. Confessar, né, irmão? Peraí. Se é eu ou tu, eu queria ficar aqui mais um dia. Eu digo, Senhor, seja ele. Eu não. E aí, graças a Deus, quando eu vi assim, irmão, eu acho que é por isso o nome Pentecoste. Porque quando a gente chega e vê Pentecoste Avivamento, oh glória, aleluia, xarabalaba, xarabalaba. Muito bom. Quando eu entrei, que eu vi os ônibus, eu disse, Senhor, teve gente que sofreu muito mais que eu para chegar até aqui. Então recompensa eles muito mais do que o Senhor vai me recompensar. Seja mais galardão para eles, irmão. Os que vieram aí desses ônibus aí, glória a Deus, irmão. Mas é assim mesmo. Maior medida de sofrimento, maior medida de glória, né? Amém? Então vamos lá, Efésios capítulo 3, versículo 20. Só me diz assim, como é que é o rito aqui? É tipo assim, domingo na família M1, 5 horas de adoração, 3 horas de palavra, 2 de apelo e 4 de... glória a Deus. Na verdade, eu queria que fosse até de manhã, para eu ir embora de dia. Eu estou aqui enrolando você para ver se as horas passam, dá 5 horas, irmão, para eu ir de dia. Glória a Jesus. Amém, mano? Quando começou a chuva, eu já fiquei ali com a minha esposa. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Já vim sem chuva, foi um exercício de confiança e fé, voltar com chuva. Vai ser quase ovelha muda entregar ao matadouro, né? Mas amém, Senhor. O Senhor é bom. E isso serve para você não querer ir embora, viu? Fica aqui até o final. Efésios 3, versículo 20. Você está com a Bíblia aí? Não. Vocês estão... É difícil eu me acostumar com vocês, irmão. A gente quer do papel, né? Eu tenho dificuldade, eu confesso. Hoje a gente não sabe mais se abre a Bíblia ou liga o iPad, né? Fica. Mas vamos lá.
Enquanto eu vou aqui, tu vai aí. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A gente vai estar trabalhando junto aqui e eu peço que você tente entender quando eu falar, porque eu tenho uma mente meio perturbada, eu sou meio perturbado do juízo. Então, quando eu leio algumas coisas, eu já fico assim, peraí. Irmão, eu quero te ensinar uma parada quando você estiver lendo as Escrituras. Leia sempre perguntando. Entendeu? Sempre que você estiver lendo, leia sempre perguntando. Por quê, pastor? Porque o autor desse livro, ele está com você e em você enquanto você lê. E o propósito dele é te ensinar. Então, quando a gente lê, a gente sempre lê com dúvidas, porque a gente nunca sabe. Se você ler um mesmo versículo durante 10 anos da sua vida, todos os dias, o autor desse livro vai te comunicar algo novo que está dentro desse versículo. Amém? Quando eu li essa passagem, eu fiquei, mas Senhor, que conversa é essa? Você conseguiu perceber alguma coisa assim, que ele quer nos comunicar, além do que está escrito? Vamos ler de novo? Versículo 20. Ora, quando que você usa essa expressão? Ora. Por que essa expressão é usada por você quando você fala essa expressão? Já falou ela alguma vez? Nunca? Você já ouviu seu pai ou sua mãe dizer isso para você? Já? Ora. Está escrito aí. Não, bebê, essa aqui, ó. Volta lá. Ah, essa versão digital, ó, tá vendo? É hora sem H. Hora. Não, não é a hora do verbo orar, não. É uma expressão, tipo... Ei. Como é que eu... Gostei, meu irmão. Oxente, oxe. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Gostei, cara. Daquilo que você pede ou pensa, a ele seja dado glória na igreja e em Cristo para todas as gerações. Amém. Antes desse versículo, Paulo fala um monte de coisa. E ele conclui o que ele está falando com esse versículo. É tipo assim, se Deus vai muito além do que você pede ou pensa, por que você se detém pedindo e pensando? Não se detenha com essas coisas superficiais. Se detenha com o que ele está dizendo antes desse versículo. E é o que eu quero falar, que está antes desse versículo. Antes dessa conclusão onde ele diz, cara, saia dessa compreensão e dessa movimentação superficial de estar pedindo ou pensando. Porque essa compreensão, ela é uma compreensão gentia. Os pagãos tinham essa postura. Eles pensavam uma divindade e pediam a essa divindade que eles criavam com o seu próprio entendimento. Por isso que idolatria é fruto da imaginação dos homens. E todo ídolo, ele é imaginado, ele é formado pelo homem para que eles possam a esse ídolo pedir alguma coisa. Então eles pensavam sobre a agricultura e eles criavam um Deus que iria dar a eles uma boa colheita. Paulo está dizendo, não se detenham, isso é um pensamento idólatra. Deus, ele vai além, então nem perca tempo pedindo ou pensando sobre ele. Porque ele é muito mais daquilo que a gente consegue pensar ou
vão imaginar. Ele é mais profundo. E essa era a diferença dele para todos os ídolos. E é o que a gente vai tratar essa noite aqui. E a minha intenção é te conduzir essa compreensão talvez rasa e superficial. Quer um exemplo? Salmo 133. Se puder botar aí, já que vocês acompanham aqui. As escrituras dizem assim, passa para frente, irmão. Mais um pouquinho. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Ali aonde? No início desse salmo ele diz: quão precioso é a comunhão dos irmãos, porque ali ele ordena a bênção para a vida. Vamos pensar junto esse versículo e descobrir como que nós compreendemos ele, se de modo raso ou profundo. Estamos aqui reunidos? Sim ou não? Isso é precioso para Deus? E se estamos reunidos e isso é precioso para Deus, o que é que Ele está ordenando? Uma bênção para a vida. Mas o que isso quer dizer? Que a nossa reunião está atraindo o quê? Se eu lhe disser que não é isso. Porque pensar que a gente reúne para receber uma bênção significa pensar que nós somos uma reunião de pessoas necessitadas, carentes, que faltam, que possuem falta. Mas vem cá, nós nos reunimos em torno de um pastor, sim ou não? E esse pastor diz que não há falta nenhuma. O Senhor é meu pastor e não há falta nenhuma. Mas por que a gente pensa que a nossa reunião é para atrair uma bênção? Porque a gente ainda tem uma compreensão de necessitados. Efésios capítulo 1, coloca aqui. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Está escrito? Ixi, rapaz. Me ajuda aí, tá? Pronto. Travou. Ó, tivesse a Bíblia, a gente tava parando aqui, tá vendo? Ajuda eu, irmãos. Efésios 1. Efésios 1. Vai. Passa. Passa. Aí. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor, que nos abençoou. Isso ainda vai ser? Está em que tempo verbal? Então isso já foi. Concluiu. E Ele já nos abençoou com o quê? Com metade? Com alguma? Com parte? Com? Então, se Ele já nos abençoou com todas, a gente reúne para mais? Se a gente já tem todas. Quando a gente reúne, não é para receber mais bênção, mas para dar vida, manifestação daquilo que já recebemos. Esses dias, a igreja de Recife se reuniu para mostrar o quão ela é uma bênção de Deus para a cidade. E ela suportou, sustentou e socorreu uma cidade que estava sendo afligida por enchentes. E a cidade do Recife viu o quão a igreja é um lugar de bênção. Entendeu? Por que eu estou provocando isso com você essa noite? Porque eu quero te levar a um lugar profundo. Eu quero tirar você daqui, ó,
de uma compreensão periférica de vida, de uma cosmovisão periférica das coisas. E oxalá que o Espírito te mostre que você já tem tudo. Você só precisa olhar direito. Mas de onde vem essa compreensão nossa, que é equivocada, quando a gente pensa a partir de necessidade? Por exemplo, Salmo 133, alguns aqui estavam pensando que a gente reúne para receber alguma bênção. E essa é a compreensão de que há falta. Onde surgiu essa compreensão? Lá de Gênesis 3, versículo 16. Quando o homem morre, ele é expulso do jardim e ele é levado a uma terra onde haveria espinhos e cardos. Ele sai de um lugar de abundância, onde tudo, e é lançado a um lugar de escassez. Pensar assim é pensar através do velho homem. É não pensar segundo o novo homem que habita em você. Era isso que Paulo dizia quando nós temos a mente de Cristo. Entendeu? Olha para o seu irmão e diga assim: ei, só há duas formas de pensar. Uma, que é segundo o velho homem, carnal, animal e diabólica. E uma outra forma de pensar, segundo a natureza do novo homem. E esse é um modo de pensar espiritual. Quem está aqui esses dias, e eu vou perguntar e você responde de verdade, tá? Quem está aqui esses dias e no interior diz assim: cara, Deus, me enche com o seu espírito. Gente, vocês são lindos demais. Glória a Deus. Como isso é bom de ver e ouvir. Porque Deus é um Deus que se dá a quem tem fome e sede. Mas vamos pensar sobre ser cheios do Espírito? Como você imagina que isso acontece? Fecha seus olhos e pensa assim: Deus, me mostra como que se dá esse preenchimento do Espírito. Pede para Deus te mostrar uma visão de algo que possa te ajudar a compreender como isso acontece. Pai, eu estou aqui cooperando com você, te ensinando a pensar como Cristo e a profetizar segundo o Espírito da profecia. Então ora aí e pede ao Senhor: Senhor, me dá uma compreensão de como que acontece um preenchimento do Espírito. E a partir daquele que for ouvindo de Deus, vendo de Deus, levante sua mão que eu quero ouvir você. Não seja tímido. Se você viu alguma coisa, se você ouviu alguma coisa, e se há na sua mente uma ideia de como que é isso, fala. Tem alguém? Pronto. Como? Vazio e aberto. Subindo as águas do batismo. Um rio vazio e começou a preencher as águas dentro desse rio. Mais alguém? Fala, meu chão. Ele viu um corpo vazio, um corpo sendo cheio de água. É isso? Como que era esse preenchimento de água nesse corpo? Você chegou a ver? Jorrava para dentro dele. Você viu vazio e aberto. Muitas pessoas falaram aqui. Como você viu?
Um rio vazio e sendo enchido. Como que era esse preenchimento de água no rio? E as águas vinham de onde? As águas de fora e entravam dentro desse canal que era o rio. Amém. Gente, olha só como, sem perceber, a gente é afetado no nosso modo de pensar sobre Deus e as Escrituras e as realidades de Deus pelo velho homem. Lembra que eu falei que só há duas maneiras de pensar? Quais são? Segundo o velho homem e segundo o novo. E por favor, eu peço aos irmãos que foram corajosos e falaram que não se sintam assim incomodados nem tristes com isso, tá? Vocês foram corajosos em falar. E eu tenho certeza que vocês viram. O problema é que, sabe quando Deus mostrava para o profeta algo, ele sempre pergunta: o que você vê? Ah, eu vejo isso. E o que isso quer dizer? Por que Deus faz esse exercício com os profetas? Lembra quando Jesus, o maior profeta, o primeiro profeta, o perfeito profeta, dizia: ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Há sempre uma sutil armadilha quando a gente tenta compreender, discernir aquilo que Deus está fazendo e falando, que é algo que eu chamo de viés. Viés pode ser experiências, pode ser a velha maneira de pensar, pode ser um monte de coisa. Tipo, discípulos de Emaús. Eram discípulos? Sim ou não? Lucas 24. Eles estão saindo de Jerusalém e indo para um lugar de mornidão. Jesus encontra com eles. E aí, gente, beleza? Estão indo para onde? Não, nós estamos indo para um lugar de mornidão, velho. Quer saber de uma coisa? O negócio não está legal. Como foi que houve, velho? Você não está sabendo, irmão? Você está dando... Você é de Marte, velho? Não, como assim? Pô, você não soube o que fizeram com Jesus, o profeta? A gente esperava que ele fosse o que remisse Israel. Peraí. Ele era ou não era o que iria redimir Israel? Mas por que eles se ofenderam? Porque eles pensaram sobre Jesus de um modo equivocado. Eles pensavam que Jesus ia redimir Israel como Davi fez. E isso fez com que eles não tivessem compreensão sobre o que Deus estava fazendo naqueles dias através de Jesus. Jesus então começa a falar tudo o que estava escrito sobre ele nas Escrituras. E o coração deles queimou. Mas interessante que ele para, faz que vai embora. Os caras chamam ele senta, e é quando ele parte o pão que os olhos deles se abrem. Deixa eu te dizer uma coisa: coração aquecido não é sinônimo de compreensão do que Deus está fazendo. Porque você pode estar com o coração aquecido, mas como discípulo de Emaús, sem ainda ver o que ele está fazendo. E o que ele está nos chamando é para ver. Tudo o que eu faço é porque vejo meu pai fazer. Não é porque o meu coração queima quando o meu pai faz. E o que eu estou trabalhando aqui é por meio do Senhor, do seu Espírito, tentando fazer com que você renove a mente, para que você veja. Então olha só, quando ele fala sobre sermos cheios do Espírito, ou eu penso sobre isso como o velho homem a partir dessa realidade de que eu sou vazio e de que eu preciso de um derramar de fora para dentro. Por isso que era uma água vindo para dentro desse buraco de rio, por isso que era água vindo para esse corpo, por isso que era água vindo para um lugar vazio e aberto. Mas o que é que Jesus fala sobre aqueles que crêem nele? João capítulo 7, versículo 37 e 38. Aqueles que creem em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, quando eu sou, por meio dele, levado a crer nele, dentro de mim jorra, nasce uma fonte.
E agora não é mais algo de fora para dentro me preenchendo, mas é algo de dentro para fora me enchendo. Por isso não é uma mente que falta, mas é uma mente que já tem consciência do que tem. Por isso ser preenchido pelo Espírito não tem a ver com um copo vazio, sendo cheio de fora para dentro. Tem a ver com um copo, com uma fonte que enche e transborda. Está aí dentro. E isso implica olhar corretamente, não é mais olhar para fora, mas é olhar para dentro. Nos últimos dias, eis que muitos dirão: olha ali o Cristo, Arthur! Olha ali o Cristo, João! Olha ali o Cristo, Daniel! Não se enganem. O reino de Deus não vem superficialmente de fora para dentro. O reino de Deus, ele está dentro de vós. Desculpa falar, mas nós temos uma ferramenta boa, mas que é usada e é trabalhada de modo maligno para nos tirar desse lugar de olhar para dentro. Vocês são uma geração forte. A Bíblia diz que vós, jovens, sois fortes. E o espírito desse mundo sabe tanto disso, que ele, todas as gerações, ele cria sistemas, ferramentas, que leva os homens a fugirem desse lugar de solitude. Hoje você tem um Instagram, ferramentas de redes sociais, onde você não consegue mais ficar sozinho, em solitude, só você e você. Já reparou? Já reparou? Ela não tira só você da comunhão com outras pessoas. Hoje você está num lugar, tem 4 pessoas numa mesa, cada um no telefone, cada um olhando e se relacionando com milhares de amigos. Para que isso? Para que você não fique sozinho. Para que você não contemple, não se aquiete. E descubra que dentro de você habita o único e verdadeiro Deus. Essa é a questão do Deus em quem nós cremos, que o difere profundamente dos deuses das nações. Os deuses das nações estão sempre aqui fora, mas o Deus de Israel, ele é um Deus que escolheu habitar aqui dentro. Por isso o seu nome é Deus conosco. Por isso, vamos ler os versículos que estão antes do versículo 20 de Efésios. No versículo 14 de Efésios 3, diz assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Quem escreveu essa carta foi um garoto, um rapaz, um cidadão chamado Paulo. Quando eu paro nesse versículo, eu digo, cara, aqui tem algo que eu preciso me deter, porque é algo que fez com que Paulo se ajoelhasse diante do Pai. É tipo assim, irmão, Paulo estava aqui numa reunião como essa, gente como a bexiga. Ô Paulo, rapaz, tem um cara lá fora que não consegue nem entrar aqui, paralítico, 2 pés. Meu amigo, leva esse lenço lá, vá, toque nele que dá certo. O cara ia com lenço, o cara era curado. Paulo orou pelo cara? Hã? Não. O lenço de Paulo, Natan, curou o maluco lá fora. Irmão, olha a envergadura do cara. A Bíblia diz que Paulo fazia milagres, e aí coloca outra categoria, milagres extraordinários. Eu nem sei o que significa isso, mas deve ser uma coisa extraordinária, né, meu irmão? Porque imagina, milagre foi o cara ser curado, o coxo andar,
o outro lá ressuscitar, como Eutico. Está escrito, milagre, Eutico ressuscitou. O que é milagre extra? Tipo assim, ressuscitar é uma coisa ordinária da vida de Paulo. Comum. Tipo assim, Paulo morreu. Morreu, tá, levanta. Ordinário. Aleijado, paralítico. Era comum na vida de Paulo passar. Levanta, meu filho, tá bom, para esse negócio aí. Ordinário. Então o que era fora do comum na vida desse cara, bicho? Eu não sei, mas está escrito lá e só Deus sabe o que é. Eu vou perguntar a ele, Paulo, curar, ressuscitar e tal, era coisa ordinária, assim, coisa comum para tu. Macho, que era aquelas paradas extraordinárias lá, maluco. Certo? E ele fazia isso de modo naturalmente sobrenatural. E, muitas vezes, nem ia lá, como o caso do lenço. Mas agora, Paulo está dizendo que ele se ajoelhava diante de Deus por causa disso. Você não tem curiosidade de saber o que é? O que fazia Paulo se ajoelhar diante de Deus para que acontecesse? Por essa razão, me ajoelho diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, concedam que sejam fortalecidos com poder, por meio do Espírito. Gente, é algo muito sério que Paulo está se ajoelhando e pedindo para que ocorra. E detalhe, Deus, no seu plano original, deseja e fez alguém para ser paralítico? Não. Deus, no seu plano original, nos fez para morrer? Não. Todas essas realidades operam por causa do pecado. E o pecado é influência direta do espírito desse mundo. Sim ou não? Agora repara comigo. Se morte e todas essas realidades, enfermidade, doença, escravidão, orfandade, elas operam por meio do espírito desse mundo, Satanás, que se opõe a Deus, Paulo, por muitas dessas coisas, ele nem ia. Macho, alguém lá fora está falando, leve lá esse lenço. Que negócio de oposição. O espírito que se opõe a Deus e que provoca isso vai recuar agora e ele vai ser curado. Agora, Paulo está orando e se ajoelhando por algo que me revela, que me mostra que a fúria do diabo, do espírito desse século, está toda hora trabalhando para que não ocorra, para que não aconteça. E o que é isso? É o que está escrito antes. Deus, por meio da igreja, quer revelar quem Ele é diante de principados, potestades, príncipes, soberania. Ou seja, Deus, por meio da igreja, quer revelar quem Ele é. E Satanás, todo o seu exército, está trabalhando para que isso não aconteça. Se opondo fortemente contra isso. Deixa eu te falar. Você acha que Satanás se levanta para impedir que você venha para uma reunião dessa? Não, querido. Se fizer, ele vai botar um demôniozinho aí, estagiário. Sério mesmo. O que ele não quer é que você manifeste virtude. Manifeste quem Deus é. Então ele vai trabalhar por engano, por meio de tudo. Não, pode ir para a igreja, pode fazer reza, pode ir nos acampamentos, pode dar oferta, pode subir monte, pode jejuar, pode fazer todas essas coisas. Você só não pode revelar a natureza de Deus, a imagem de Deus, os atributos de Deus e as virtudes de Deus. Então ele nos mantém em reuniões como essa, pelo mundo afora. E ele continua trabalhando para cegar o nosso entendimento. Olha só que loucura.
No livro de Colossenses, no capítulo 2, eu acho, versículo 23, eu sei lá, está lá, depois você vê, bota aí. Diz que Deus, por meio de Cristo, triunfou na cruz e despojou, Arthur, principados e potestades. O que é que isso quer dizer? Que na cruz, Cristo venceu. Olha para o seu irmão e diz assim, na cruz, Cristo venceu. Venceu os principados, a morte, potestade, venceu tudo. E não apenas venceu, ele foi lá e tirou todas as armas que eles tinham. Ele foi lá e tirou toda a autoridade que eles haviam recebido do homem, do primeiro sacerdote. Espera aí. Se Cristo venceu o diabo, Satanás, a morte, tirou as armas dos principados, despojou todos eles, como então eles operam até hoje? Vocês estão desarmados e sem autoridade. Olha para o seu irmão. Diga assim, o Deus deste século cegou o entendimento, a fim de que eles não vejam, descubram a obra que o Evangelho fez. Que obra é essa que o Evangelho já realizou? As boas novas já realizaram. É que Cristo veio, Cristo obedeceu, Cristo morreu, Cristo ressuscitou e Cristo está sentado à destra de Deus. E quando fez tudo isso, Ele conferiu aos homens que creram nele a mesma semente que Ele tem, a mesma natureza que Ele tem. E o que é que Satanás faz todos os dias? Cega a gente, para que a gente não veja o que a gente já tem. Por isso que em Efésios, no versículo 14 do capítulo 3, diz: eu oro para que você, igreja, revele a natureza de Deus. Aí a gente que está ouvindo aqui pergunta, mas Paulo, como que isso pode acontecer? Eu era um cara viciado em droga há 10 anos, cheirei cocaína há 10 anos, mentiroso. Como eu vou revelar quem Deus é se todo mundo que me conhece sabe que eu sou mentiroso, nóia, drogado? Paulo diz assim, cara, Cristo morreu na cruz, Cristo ressuscitou, e Ele está à direita de Deus, e Ele te revelou, e Ele colocou em você a semente, a mesma natureza dEle. Por isso eu oro para que você revele quem Deus é. E como que isso vai acontecer, Paulo? Vai acontecer por meio de um fortalecimento do Espírito. Aonde? Efésios 3, versículo 19. 19 não, desculpa. 14. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Qual razão? A igreja revelar quem Deus é. Do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça. Aonde? 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 No íntimo do seu ser. Então, se você quer revelar quem Deus é, eu quero te dizer, Deus já te capacitou para isso. Deus já colocou dentro de você tudo que você precisa para isso. Você precisa parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. Você precisa largar a superfície e entrar para dentro. Saber quem habita dentro de você. Problema, a gente está na superfície da nossa história. Ah, mas eu nasci em tal lugar. Eu nasci num lugar desprovido, carente. Comunidade do Recife. Lá de Nazaré? Que nem ele? Ele nasceu num lugar que nem você nasceu. E não importa o lugar onde você nasceu. Importa quem nasceu dentro de você. Estamos presos às nossas tradições, ao nosso passado. Olhando para isso, e isso está nos limitando. Ah, a minha mãe, o meu pai abandonou a minha mãe, e eu cresci sem pai. Eu sou órfão. Ainda que pai e mãe te abandonem, eu jamais te abandono. E ainda que você fosse formado no ventre de sua mãe, eu te vi e eu te constituí por profeta. Sabe? É sair das regiões periféricas da nossa existência e ir para dentro.
Porque aí a gente vai descobrir, por meio do Espírito dele que opera em nós, quais são os planos dele conosco, através de nós. Mas o Espírito deste século trabalha todos os dias e vai intensificar essas ações para estar chamando o nosso olhar para ali, olá, olá. Porque enquanto a gente estiver se detendo nisso, olhando para fora, a gente não vai investir tempo em olhar para dentro. Sabe, Mateus capítulo 6, ou é Lucas capítulo, sei lá, está na Bíblia. Senhor, é muito maluco essas coisas que você faz. Nós nunca vimos ninguém falar como você fala, com tanta autoridade. A gente nunca conseguiu ver alguém falar com tanta sabedoria, a Torá, como você fala conosco. A gente nunca nem viu nenhum dos nossos rabinos ressuscitar ninguém como você fez com o filho da viúva. Não, e aquela mulher, a adúltera, ela mudou completamente. Senhor, é muito maluco o que você faz. Aí a segunda palavra deles não foi, me ensina a fazer essas coisas. Não, eles olharam para eles, nos ensina a orar. Nos ensina a orar. E o que é que ele diz? Quando vocês forem orar, procura um lugar legal, bota um cantinho assim, começa a orar, o Pai vai aparecer lá, naquele lugar lá. Foi? Quando vocês forem orar, entra no seu quarto e fecha a porta, e o Pai, ele já vai estar lá. E vai te recompensar lá, nesse lugar. E que lugar é esse, pastor? Ah, é onde eu armo minha rede. Meu quarto, lá no final da casa lá. É esse lugar. Esse lugar mais íntimo do seu coração. É lá que Deus está. É nesse lugar que Deus está. Não é um lugar físico. Porque quem faz isso são os pagãos. É esse lugar íntimo do nosso coração. É esse lugar onde a nossa vida espiritual se desenvolve. Porque vós sois gerado não de uma semente corruptível, mas de uma incorruptível. Essa semente que ele semeou dentro de nós, ela não deturpa. Ela não desvirtua. Ela não desunera, ela não defrauda, ela não adultera. Ela é permanente. E que ainda que o meu homem exterior se corrompa por inteiro, ela permanece. E é desse lugar aqui dentro que a minha e a sua vida espiritual se desenvolve. Esses dias um irmão trabalhou até comigo, me mandou uma mensagem agradecendo pela oportunidade de ter trabalhado lá na empresa por alguns anos. E eu disse, mas o que foi? Você saiu? Não, me desligaram e tal. Eu não estou bem da cabeça e tal, tal. E eu disse, como você está com o Senhor? Aí ele disse, pois é, pastor. Estou legal não, eu não consegui conciliar as duas coisas. A minha vida espiritual e o meu trabalho. Poxa, por que a gente ainda vê assim? Como se nós tivéssemos duas vidas, uma espiritual e uma do trabalho. Olha para o seu irmão e diga, não existe isso. Você só tem uma vida. A vida de Cristo é essa vida pela qual vale a pena viver. E ela é naturalmente espiritual. Na vida ordinária. Na faculdade, na escola, você está ali para revelar quem Cristo é. E aí ele foi e disse, pois é, pastor, mas eu não estou legal, estou mal e tal. E aí ele falou algo que eu disse, pô, cara, deixa eu te corrigir. Ele disse, pastor, eu vejo a vida de vocês, a paixão que vocês têm por Jesus. Pastor, se eu tivesse essa paixão que vocês têm por Jesus, eu disse, meu irmão, não se apoie nela.
porque eu não me apoio nela. Deixa eu dizer uma coisa para você, não se apoie no seu amor por Deus. Porque ele falha. Deixa eu dizer uma coisa para você, o seu amor por Deus vai falhar. Mas se você se apoiar no amor dele por você, você vai começar a se desenvolver num amor que não falha. Porque João olhou e disse, nós o amamos, porque ele nos amou. Então aonde se apoiava o amor dos discípulos? Em primeiro lugar, no amor dele por nós. Por que sucumbimos na fé? Porque fomos ensinados a nos apoiar no nosso amor por ele, no nosso esforço por ele, na nossa disciplina por ele. Então no dia que a gente, naquela semana que a gente estava bem organizadinho, a gente era crente. Mas bastava entrar uma semana conturbada, que a gente já... E sabe o que Paulo diz? Depois de orar, para que a gente descobrisse o que a gente porta, o que a gente carrega, ele comunica que quando descobrimos que no nosso interior há uma semente preciosa que nos capacita a dar o testemunho de Cristo, ele diz, quando você descobre isso, aí sim, você vai estar enraizado no amor dele. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que estando, diga assim, enraizado. Não é nas folhas. Não é no caule. É enraizado. Mas em qual amor? No amor dele. No amor dele. Por isso, meu irmão, a minha oração essa noite com você e por você é para que você saia de todas as compreensões superficiais, que a tradição, a religião, a vida, a história, o passado imprimiu e te fez compreender. Que o Espírito te traga, te puxe para dentro. Que você pare de olhar ao redor e comece a olhar para dentro. Dentro de você, jovem, há o Espírito de Deus. Sabe o que Paulo fala sobre ele? Nele estão escondidos todos os tesouros. Engraçado isso, Arthur, porque Jesus, quando fala sobre isso, ele diz: o reino dos céus é semelhante a um homem que achou um tesouro no campo. Ele foi, vendeu tudo o que tinha, voltou e comprou o campo. Olha que interessante essa didática de Deus. Se dentro de nós há Cristo, e em Cristo há todos os tesouros, deixa eu te dizer uma coisa. Você viu o que esse cara fez? Ele vendeu tudo que tinha e comprou o campo. Por que ele fez isso? Quem já assistiu na Netflix, na Discovery Channel, aquele negócio de caça ao tesouro, caça do ouro, os caras... Já assistiu? Os caras abandonam a família. Os caras abandonam a casa. Os caras ficam acampados no meio da selva. Dormindo em barraco, gente. Pegam tudo que tem, vende para comprar máquina. Para fazer o quê? Para tentar explorar o lugar onde eles acharam algum ouro. Por quê? Porque eles sabem que se achou algum ouro ali, pode cavar mais, que você vai achar mais ouro. Agora, o que é que faz alguém abandonar tudo para esse estilo de vida? Ter achado algum ouro. Às vezes nós estamos tentando, trabalhando, estratégia e fazendo, para ver se a nossa mãe, nosso pai, nossos filhos, nossos amigos se convertem a Cristo e se dedicam a Cristo. Se a gente parar e compreender essa passagem, a gente vai ver que nós devíamos estar nos gastando e orando para que de algum modo eles vejam
um pouco do ouro. Porque se eles virem um pouco do ouro, o próprio ouro vai fazer com que eles abandonem tudo em busca de mais desse tesouro. E o que eu quero aqui essa noite é te levar a ver um pouco desse tesouro que há dentro de você. E se você conseguir ver isso, esse próprio tesouro vai te levar a um estilo de vida radical, onde você vai abandonar tudo para ter mais experiências e descobertas com esse tesouro que você carrega. Entende? Foi isso que conduziu e restaurou a vida de Jó. Eu não sei se vocês sabem a história de Jó. O livro mais antigo das Escrituras, segundo alguns, apenas um livro histórico, eu não creio assim. Mas Jó era um homem, casado, pai de alguns filhos, empresário bem-sucedido no Oriente, que em 2 dias perdeu tudo. Filhos, negócios, posses. A esposa que ficou para criticá-lo, e os amigos que restou para acusá-lo. Imagina você. Quem aqui trabalha? É difícil porque são jovens. Mas quem aqui é casado e trabalha? Os homens aqui. O que você faz? E você? A maioria das pessoas com quem eu converso, e é sempre esse padrão, os homens, quando eles chegam no lugar e eles vão se apresentar, na maioria das vezes eles dizem: opa, prazer, meu nome é Jordânia. Ah, Jordânia, prazer, como é que tá? Tudo bem? Você faz o quê? Aí o cara vai dizer o que ele faz, o que ele trabalha. Quando a mulher se apresenta, ela não fala em primeiro lugar o que ela faz, ou com o que ela trabalha. Ela geralmente fala a quem ela pertence, a qual família, se é casada e tem filhos. É a compreensão que um e o outro têm de identidade. E os dois estão errados? Não, os dois estão certos. É uma compreensão diferente uma da outra. A nossa geração e essas realidades, elas conferem identidade, sentido. Porque Deus nos fez para um trabalho. Meu pai trabalha e eu trabalho também. Deus nos fez para o relacionamento. Porque Ele mesmo é um Deus que relaciona. Nós somos que nem Ele. Essas realidades sociais, elas nos trazem sentido e propósito. Mas imagina você, Jó, conhecido como empresário do Oriente, quebrou. Você acredita ou não que aquilo afligia a vida de Jó? Claro. Seus filhos morreram. Seu casamento não ia bem. A sua vida religiosa estava sob análise. Porque os amigos disseram: Jó, você que aconselhou tanta gente agora, aconselha você mesmo. Porque agora você está aí, debaixo desse pé de pau, coçando com um caco de telha. Lambendo suas próprias feridas. Cadê Jó? Porque todas as realidades que conferem algum sentido à vida de um homem foram abaladas. Eu vou dar um exemplo que é real, assim, prático para vocês. Quantos casos vocês já viram de jovens que se mataram porque na internet a vida deles começou a ser criticada, exposta? Quantos vocês já viram? Muitos casos. A rede social confere alguma identidade e quando aquilo é abalado, eles tiram a vida. Jó passou por todas as pressões em relação a essas coisas da vida, mas que são superficiais. E aí Deus veio e disse uma coisa para Jó. Deus disse: Jó, eu sei, velho, que tudo isso que está te sucedendo está te abalando. Mas deixa eu dizer, nenhum dos meus planos podem ser frustrados.
seja, Jó, está tudo sob controle. Você está nos meus planos, tudo isso está nos meus planos. E como os meus planos começam com bom, fica tranquilo, vai sair coisa boa daí. O que, Senhor? No meio de tudo isso, eu quero revelar a virtude. Ora pelos teus amigos. Quer ver uma coisa? Salmo 23. Quem já leu? Quem pode ler, repetir para mim? O Senhor é meu pastor. Põe aí. E nada me faltará. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Continua. Deitar-me faz em verdes pastos, me conduz às águas tranquilas, restaura-me a força, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu ande pelo vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu está comigo, tua vara e teu cajado me consola. Prepara um banquete para mim, a versão digital abençoada, à vista dos meus inimigos. Tu me honra, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Esse último versículo é uma menção de Salmo 133, quando a comunhão dispara um óleo de unção que desce sobre a cabeça, a barba e vai até a orla. Mas o que esse salmo quer dizer, meu irmão? O Senhor é meu pastor e eu não terei falta de nada. Ele me faz dormir enquanto eu como. Me guia às águas tranquilas. Me conduz por uma vereda. Não é uma estrada, é uma vereda. É estreito. Por amor do seu nome. E essa vereda me conduz a um caminho onde de um lado morre treva e escuridão. Mas eu sei que no meio disso tudo, de toda essa tribulação, desse caminho apertado e escuro, Ele está comigo. E enquanto está comigo, o seu cajado me consola, me ensina, me exorta. E isso vai produzindo algo, provocando uma transformação. Até que uma mesa aparece, um banquete é dado, inimigos fazem parte dessa história. E uma comunhão acontece. O que é esse Salmo 23? De modo raso? Deus é meu pastor e, rapaz, eu vou ter um monte de coisa, bênção para todo lado. Então eu vou pedir aqui minha namorada, ele vai me dar, meu namorado ele vai me dar, meu iPad, meu iPhone, meu Apple Watch, meu tênis, meu balance. Então quem não tem nada, de Deus não é amado, de Deus esqueceu. Deus não veio nos dar uma abundância de coisa nessa vida. Deus veio nos dar uma abundância de vida. E Salmo 23 não é sobre coisas que não vão me faltar, mas de uma natureza que não vai me faltar. De realidades que não vão me faltar até que eu viva esse processo de transformação. Porque o Salmo 23 começa com um pastor. E um pastor é pastor de quem? De ovelha. E ovelha é o quê? Criatura. Esse salmo inicia falando de um pastor que vai atrás das criaturas. E quando as acha, faz com que de criaturas se tornem filhos. Mas filhos que ainda são bebê. Deixa eu te perguntar, quem é que dorme enquanto come? Quem dorme enquanto come? Eu tenho uma filha. Quando ela era bem bebezinha, ela mamava no peito da minha mulher. E enquanto mamava, ela dormia. É assim a nossa trajetória com o Senhor. Quando Ele nos encontra e nos converte, e a gente nasce pelo Espírito, somos filhos de Deus, a gente ainda é um tequinon, um bebê. Ainda toma leite. E como é bebê e ainda toma leite, a gente dorme enquanto come. Só que o processo de Deus não é ter um monte de bebê nascer de novo. O processo de Deus é ter uma nação de sacerdotes, plenos, revelando a natureza de Cristo.
E o processo precisa continuar. Agora eu sou bebê, durmo na comida, a água está tranquila. Mas ele me puxa para uma vereda, para um caminho apertado, cheio de tribulação. Porque enquanto eu sou atribulado, de glória em glória eu estou crescendo. E eu estou desenvolvendo. E agora, depois de desenvolvido, eu assumi a mesma natureza dele. E vou revelar a mesma virtude dele. E você o quê? Assim como ele foi um sacrifício, eu vou ser o quê? Eu vou ser um sacrifício. E o meu sacrifício consiste em reconciliar aqueles que são inimigos da cruz. Porque são filhos de Deus. Por isso que essa mesa não é uma mesa onde ele me prepara para os meus inimigos ver ele me honrando. É uma mesa onde ele prepara e eu sou o cordeiro. Que você é alimento. Que vou revelar a natureza de Cristo que morre e dá a vida pelos seus. Por isso que eu ouvi muito falar sobre evangelismo aqui. Tá bom. Ouvi muito falar sobre evangelismo aqui. Eu quero falar uma coisa para você. Vocês têm trabalho com prostitutas? Sim ou não? Já foram evangelizar? Drogado? Morador de rua? Por exemplo, eu sei que tem algumas pessoas aqui que vieram e você está doido para evangelizar ele. Talvez ele não converteu a Cristo. Talvez seja um amigo seu e você está doido para evangelizá-lo. Deixa eu te dizer. Não existe evangelismo de prostituta. Não existe evangelismo de morador de rua. Não existe evangelismo de drogado, de preso. O que existe é você indo ao teu irmão que está na prostituição, dizer a ele que ele é seu irmão e que ele tem um pai, que aquele não é o lugar dele. É olhar e não ver necessitados. É dizer para aquela menina que está lá: ei, você não é órfão, não. Não é porque teu pai e tua mãe te deixaram. Deixa eu te dizer, aí dentro de você há um pai que quer que você o conheça. Ele é perfeito. Ele é bom. Sabe? Está aí dentro. Por isso eu queria tirar um tempo agora para a gente orar sobre isso. Eu não vou pôr a mão em você, mas eu quero que você ore sobre tudo que você ouviu aqui e tenha a compreensão de que está aí dentro de você. Porque se você ouvi-lo, nunca, nada, ninguém vai mais parar você. Fique de pé. No livro de Salmos 42, versículo 7, diz que um abismo chama outro abismo. Coisas profundas em Deus clamam por aquilo que é profundo em nós. O Espírito de Deus clama pelo seu Espírito. Eu queria essa noite que você parasse, fechasse os seus olhos. Eu vou pedir aos irmãos que ministrem comigo. E eu quero te ensinar nisso. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22 em diante. O apóstolo Paulo vai dizer que o mais importante que todos os dons é que nós buscássemos o dom de profetizar. E com todo zelo buscássemos isso. Não orar em língua, mas profetizar. E curiosamente, os crentes mais buscam orar em língua. E engraçado, o orar em língua edifica a si mesmo. É algo que só tem a ver com você. E sabe qual é a minha queixa em relação a isso? É que os irmãos buscam esse orar em língua
Porque tem uma visão necessitada, equivocada de si mesmo. Eles buscam orar em língua por uma carência. Quando Paulo diz, busque o de profetizar, porque quem profetiza edifica o outro. É alguém que diz, cara, Deus já me chamou, já mora em mim, não há falta. Eu quero edificar alguém, eu quero ser uma fonte que jorra para alguém. Eu quero estar numa reunião como essa, ser um jovem, que vou estar aqui ligado, porque de alguma maneira, em algum modo, em algum momento, Deus vai querer me usar para falar algo para alguém. E aquilo vai mudar a vida daquela pessoa, vai dar àquela pessoa um acesso em Deus que ela ainda não descobriu. Por isso eu quero orar com você nesse tempo que me resta. E eu quero te conduzir por esse caminho. Deus já habita em você. Por isso feche os seus olhos. Fale com Ele no seu interior. E enquanto você estiver falando com Ele, eu queria que você não perguntasse nada. Eu queria que você perguntasse a Ele, Senhor, me leva aqui a falar com alguém. Me dá palavras sobre alguém. Porque o mesmo Paulo diz que o dom de profecia é para nós, a igreja. Porque ela revela os segredos do coração. De qual coração? Do coração de Deus para nós. Então eu queria que você estivesse agora com um coração pleno. Daquele que é consciente de que Deus habita em você e que não há falta. Mas que também tivesse um coração servo. A consciência de que Deus quer usar você para servir alguém. Porque ainda, irmãos, que Deus habite em mim e eu não tenha falta de nada em Deus, há algo que eu preciso que está em você. Deus nunca vai dar nada só para você, ou tudo para você, nada. Ele vai sempre deixar uma lacuna dele que você precisa na vida de alguém. E por que ele faz isso? Porque é a didática dele em nos desenvolver na dependência. Na dependência uns dos outros. Na dependência dele. Porque foi optar por independência que o homem morreu. E é por optar a dependência que o homem nasce e desenvolve. Vamos juntos? Vamos juntos nesse exercício? E eu quero que você não raciocine isso. Porque o que você vai ouvir não é para você. Essa é a hora onde muitas vezes você ouve e diz, mas peraí, isso não faz sentido. E se eu for falar e não fizer sentido? Há duas maneiras de você burlar esse processo. A primeira é tentar entender o que não é para você. Não é para você. A segunda é se preocupar com você enquanto você vai falar isso. Porque não é sobre você, é sobre Deus e essa pessoa. Então não se preocupe com a sua imagem e nem se preocupem com o que você vai ouvir. Apenas ouça e apenas comunique. Porque o Deus que falou com você vai te ajudar e dar compreensão àquele que vai ouvir. Amém? Vamos juntos? Podemos fazer esse exercício aqui, Arthur? Vamos juntos? Eu queria que vocês ministrassem, mas não cantassem, só os instrumentos. Tá bom? Só o som dos instrumentos. A Bíblia diz, ao som dos instrumentos, que todos profetizem. Vamos? Entenda. Essa é uma dádiva, um presente de Deus para todos. O derramar do Espírito traz essa evidência